infelizmente, o mundo real ainda é da grande maioria das empresas. Tá, gente, mas não mexe com ele, que ele é o cara que traz mais resultado e ele pode ser o escroto que ele quiser, ele pode não estar nem aí com a cultura, porque ele traz dinheiro. Eu acho que a preocupação com a jornada de trabalho também mudou o olhar que as pessoas têm por tempo que elas passam na empresa, né? Por mais clichê que essa frase pareça, o resultado de uma empresa é feito de pessoas, né? Sim. O CNPJ sozinho não fatura. Você está investindo que o ROI, que o retorno desse investimento na contratação daquele funcionário, volte o mais rápido possível. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Sim, eu tô num cenário diferente porque a gente trouxe o InvoiceCast até a Logcomex para esse episódio exclusivo onde nós vamos conversar sobre onboarding, cultura, valores e por que isso é importante para a gente fidelizar os colaboradores de uma forma saudável nas empresas. E por que eu tive essa ideia de episódio? Justamente porque uma das minhas convidadas é a Roberta Fogueral, que é a Business Development Manager de Financial Services. Acertei de cara agora. Nossa, caiu uma lágrima. Maravilhoso. E estou aqui também com a Nicole Vargas, que é a pessoa de People aqui da Logcomex, porque eu tive essa ideia dessa pauta justamente depois que eu vi a publicação da Roberta, quando ela anunciou que ela ia começar a trabalhar aqui na Logcomex, que aí ela mencionou o onboard, mencionou a cultura, mencionou valores, e eu pensei, cara, vamos exaltar isso da Logcomex, vamos mostrar na prática como isso faz a diferença para o mercado deles e, consequentemente, isso pode colaborar também para todas as empresas dentro e fora do comércio exterior. Então, por isso que eu estou com alguém que recém entrou para mostrar a prática e estou com a Nicole aqui que vai contar mais ainda de como isso é importante. Então, não se esquece, já está aqui desde o início, curta e comenta, compartilha esse episódio, por favor, ajuda ele aí mais longe. Já aproveita para, se você não conhece ainda a Logcomex, se conecta com ela aqui na legenda, nas redes sociais, acessa o site para conhecer as soluções. E também aproveita que nós vamos estar na Intermodal, vai ser uma oportunidade de falar comigo, vai ser uma oportunidade de falar com a Roberta e até para tirar dúvidas que ficar desse podcast. Então vamos começar, e eu quero começar com uma coisa que o povo tem preconceito. Que quando vê, por exemplo, um LinkedIn que a pessoa tem um cargo de people, acha que isso é só para embelezar, acha que é só para fazer lorota e tudo mais. E já vou adiantar que não é, e o comércio exterior faz isso também. Inventa um monte de cargo no comercial, inventa um monte de cargo no operacional, que é justamente para que as pessoas foquem em certos aspectos de cada departamento que são importantes, né, Nicole? Então é isso que o Recursos Humanos também faz. Tem você da parte de people. Quer começar contando o que é essa tua área, claro, essa tua atuação? Bora lá. Bom, bora lá então contar um pouquinho sobre como funciona, o que é a área de People, né? Eu acho que é uma nova nomenclatura para o antigo conhecido Recursos Humanos, né? Com o movimento e o crescimento das empresas no formato de startup, foi necessário também que a área de Recursos Humanos se atualizasse para atender às novas necessidades e até os novos profissionais que estão entrando, que mudou muito o perfil dos profissionais disponíveis no mercado hoje, Sim. né? Então, até para acompanhar esse novo perfil de colaboradores e funcionários que a gente tem no mercado hoje, né? Então, o People é a nova nomenclatura para o antigo RH e realmente se atualizando para essas novas tendências de mercado e entendendo como que a gente pode potencializar a performance dos colaboradores dentro da empresa, proporcionando uma boa experiência, né? Que gere essa identificação, que tenha esse cuidado com a jornada deles aqui dentro. Eu acho que a preocupação com a jornada de trabalho também mudou o olhar que as pessoas têm por tempo que elas passam na empresa, né? Mudou muito isso. Principalmente com a pandemia, as pessoas passaram a ficar muito mais tempo no trabalho e exigir uma qualidade de vida maior nesse período em que eles estão exercendo suas atividades, né? Então, a área de People aqui dentro, ela tem frentes que vão desde recrutamento e seleção, comunicação interna, business partner, que é uma frente que realmente apoia a empresa a solucionar problemas dentro. Então, tá lá próximo às áreas, entendendo a realidade, as dores das áreas e como que a frente de People pode apoiar para realmente fazer com que seja uma experiência de qualidade dos loggers aqui dentro, Então, né? eu imagino que o onboarding faça parte de People, é isso? Com certeza. Entendi. Aqui na Log, o onboarding fica dentro do time de People. Ele é, na verdade, uma construção conjunta, todas as frentes apoiam. Então, desde as Talent Acquisitions, no momento em que os funcionários dão ok, né? Os novos loggers dão aceite
template na proposta, até o primeiro contato com a empresa, depois do momento em que a pessoa já é um logger, então, grupo no WhatsApp, orientações de como que vai funcionar o primeiro dia, retira equipamento, onde que retira, como que faz, qual que vai ser a logística, o cronograma, a agenda desse primeiro dia, e até o pensamento de todo esse primeiro mês deles aqui dentro, né? Então, a gente tem uma... Um mês inteiro é pensado? A gente olha Uau. um mês inteiro, sim. Então, tem áreas específicas que tem a agenda durante todo o mês. O comercial, eles têm diversas agendas realmente para conseguir ter esse discurso alinhado, para que a gente fale uma só voz, que isso é muito importante aqui dentro, né? Então, a gente tem essa primeira semana focada ali no onboarding corporativo e após essa primeira semana, eles partem para o onboarding das áreas, né? Que são essas agendas mais direcionadas para a realidade de cada frente da log. Tá, então o teu onboard nem acabou ainda, Roberto. Não. Pode ser daqui então. Não, tem tchau. mais que Voltei. Então, Roberta, nós que viemos aí de uns segmentos mais chucros, vamos dizer assim. Ogros. Né? Ogros. Cascudo. Né? Cascudos, Né? Por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, trabalhou em outras áreas, eu trabalhei em estaleiro, né? Tipo, people, kkkk, né? É isso que eles pensam. Não vamos falar todos, mas uma boa parte. Como é que tá sendo essa tua experiência de onboarding, assim, desde que tu deu Eu vou, ok? vou falar uma coisa que eu vou criar uma área aqui, né? A gente vai criar uma nova business unit, uma unidade de negócios. Que não é um banco, né? Não Só é pra um deixar banco, não vou transformar o Comex Helmut Bank, em não. banqueiro. Calma, é outra coisa. Não é outro volte roxinho. 2 episódios Não e é outro veja... roxinho. Não, volte 2 episódios... Não é roxinho. Volte 2 episódios para entender essa jogada. Mas eu vou falar uma coisa que eu comentei com pessoas que eu estou recomendando que venham para o meu time. Então, eu estou indo ao mercado atrás de executivos comerciais, do BDR, né, que é o Business Development Representative, e do SDR, que é o... Sales Development Yes. Representative. Né? Mas depois a gente explica um pouco dessas camadas em outro Eu só sei podcast. porque tu me fez ler um livro sobre isso. E valeu a pena? Tá valendo a pena. Beleza. Então, quando eu fui falar com essas pessoas, eu falei assim, olha só, eu quero que você se cadastre aqui na plataforma, você coloque o meu e-mail como recomendação e eu vou puxar agora que vocês sejam entrevistadas pela área de People, pela Nicole, inclusive. E aí, olha, como que é a empresa, Roberta? Como que é a Log, né? Falei, ó, só vou falar uma coisa pra você. Os dias de cão acabaram, né? The Dog Day Are Gone. Bem mais sério. Gone, a música, né? Põe aí na vinhetinha. Não pode. Põe. Over. Não pode. Por que não pode? Cai o alcance verdade. do podcast no YouTube. Spotify danadinho. Direitos autorais, não pode. Mas você sabe, né? Joga aí no YouTube que você vai ver que música que é essa. Por quê? Porque você vai sacar o quanto você foi maltratada até hoje em processos. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, Sim. né? Cansei de fazer processo onde eu entrei... então, você pode me ajudar em tal coisa? Não, pergunta pro seu chefe, não foi ele que te contratou? É resposta atravessada atrás de resposta Pessoa atravessada. maravilhosa de ter perto, né? Tem... Assim, o pessoal fala assim, nossa, mas isso ensina, né? Eu acho que isso forma casca, isso te dá musculatura para você aguentar pressão, verdade. O mercado financeiro trabalha mesmo com alta performance, pressão e cobrança e tal. Mas, gente, né, dá para ser saudável e cobrar, né? Eu acho que é possível fazer as duas coisas. Então... Mas me diz uma coisa que já chamou a tua atenção no onboarding até o momento, assim, que você falou, nossa, não esperava isso. As pessoas. É difícil falar isso, né? Falar isso, mas é isso. Pode falar palavrão, tu falou um monte de palavrão já da outra vez que tu foi lá no podcast. Então beleza. Então, assim, as pessoas são muito foda, né? E por que elas são muito foda? Porque elas foram recebidas dessa forma também. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso fazer tal coisa, preciso organizar aqui as apresentações, entender se elas estão fazendo sentido para esse produto novo, para esse mercado novo, atribuir persona, ICP e tal. Com quem que eu falo, o fulano? Fica tranquilo, Beltrano vai te procurar. Eu pensando comigo, né? Mercado financeiro. Vai nada, deixa eu anotar o nome dessa pessoa. Daqui 2 dias eu vou atrás dela, porque é certeza que eu vou ter que ir atrás disso. Daqui a pouco, 2 segundos depois, oi, eu sou fulano, mandaram te procurar que você está com problema. O que você precisa de mim? Eu tô aqui para te ajudar em tal coisa. Assim, tipo, uau, sabe? Momento uau. Então, quem não vive um movimento de cultura muito forte...
tem uma tendência de fazer um desdém um pouco o caso. Então, people, talent acquisition, nomes de cargos em inglês, porque certamente você está tomando porrada em casa. Né? Você está sendo maltratada pelo mercado. Tem um passado triste. Né? Você tem um passado triste onde você acha que toda relação, que é uma relação de trabalho, é uma relação entre empregado e empregador, que no final é isso, é uma relação horrível. Nossa, credo, que você vai sofrer, né? Porque agora ficou engraçado fazer meme falando mal do trabalho, ficou engraçado, né? Tem uma série de perfis divertidíssimos para contar as mazelas do mundo corporativo. Mas quando você entra num lugar onde essa cultura é muito forte, você percebe que é isso que movimenta o resultado. Então, são 300 pessoas, né? Aqui dentro. E você vê que as 300 estão num coro uníssono de comportamento, tá? É louvável. Então, assim, é um trabalho construído, tenho certeza, durante muito tempo. Empresa GPTW, empresa com puff, empresa com mesinha de ping-pong, porque a startup... Gente, é muito mais do que isso. A gente sabe que dá para ser GPTW e ainda ser arrombada nos bastidores, lógico. Mas quem leva a sério faz um bom proveito disso, né? E não é isso que vai dizer o quão o ambiente é agradável, ou quão o ambiente não é, ou como você pode ter liberdade, por exemplo, eu tô precisando dar mais parecida. Vem aqui fora tomar um café comigo, quem já teve a oportunidade de vir aqui no escritório da Log, se não tem, venha, Sim, né? Venha visitar. Muito bom. Você tem uma área aqui que é uma área externa, como se fosse uma grande varanda, com container e tal. Vamos sentar ali para trocar uma ideia de trabalho, para ter insights. Isso é um ambiente que propicia criatividade. E se a gente pensar que 1/3 das pessoas aqui estão mobilizadas no business, nas áreas comerciais, nas frentes de negócio, elas têm que ser incentivadas fortemente a serem criativas o tempo todo. Então, é você poder falar coisas, você poder chegar e as pessoas te apoiarem. Eu ainda, em 3 semanas, confesso que eu não entendi muita coisa ainda, porque são 300 normal, pessoas. né? Acho que isso é natural. Mas o onboarding não terminou. Eu tenho agenda até quase depois da Intermodal. E quando onboarding. Quem que está envolvido no seu onboarding, Nicole? Quem que faz ele com um novo logger? Bom, são diversas áreas, né? A gente tem essa preocupação de ter um ponto focal de cada frente para apresentar essa frente para o novo colaborador. Então, não é uma única pessoa que fica lá falando com os novos loggers durante a semana toda. Nós temos um momento em que tem um ponto focal que orienta e direciona os novos loggers, né? Então, marca as agendas, reforça os horários, manda lembrete, faz esse acompanhamento, mas eles têm a semana toda com conversa com diversas frentes. Realmente, para conseguir ter essa visão macro da empresa, entender a nossa esteira. Entender o que todo mundo faz. Entender o que todo Legal. mundo faz. Eu acho que isso que a Roberta comentou também, né? Quando eu entrei na Log, fazem quase 2 anos, eu perguntei para uma pessoa que eu falei, nossa, é incrível aqui, né? Essa energia, esse clima é maravilhoso. É sempre assim? E aí a pessoa respondeu, eu estou aqui há 1 ano e eu continuo sentindo como se fosse o primeiro dia. E hoje eu posso falar, eu estou aqui há quase 2 anos e eu ainda sinto essa animação, esse entusiasmo, esse comprometimento de como se fosse o primeiro dia. Sim. Eu até nas vezes proporções eu posso falar, porque... Eu já gravei evento aqui antes, vejo vocês na Intermodal, tô vendo aqui novamente. Cara, é a energia genuína. Sim. Não é uma coisa tipo assim, é só pra gravar os vídeos. Não, pô, não é, cara. Realmente tem dá pra ver que vocês vivem a cultura aqui dentro, né? E eu acho que isso é muito direcionado por diversos fatores que compõem a nossa cultura, mas eu acho que tem 2 fatores que ajudam a sustentar ainda mais esse clima. Um é o comprometimento com o resultado. Aqui a gente trabalha muito isso, como cada pessoa tem um papel fundamental para a gente alcançar o nosso propósito de transformar a maneira que as empresas fazem negócio no comércio global. Então, independente se você é da área do financeiro, se é do comercial, se é comunicação interna, cada um tem os seus 50 centavos ali de contribuição para a gente alcançar o nosso propósito. Essa é a missão de vocês, né? Eu tava lendo. Sim. Para a gente alcançar essa nossa missão no fim do dia, né? Então, as pessoas realmente se comprometem porque elas se enxergam no resultado final, se enxergam como parte da empresa. Dá para dizer assim, catalogar quais são os objetivos de um onboarding? Tipo, eu entendo que é, por exemplo, absorver cultura mais rapidamente já de cara,
A pessoa não ficar perdida aqui dentro, né? Saber com quem falar aqui mais. Eu acho que é integrar o colaborador, fazer com que ele se sinta parte. Isso até é uma coisa que eu comento no onboarding de comunicação interna, que não tem nada pior do que você se sentir um peixinho fora d'água na empresa que você trabalha. Nossa. Você não saber o que está acontecendo, você não conhecer os processos, você não saber com quem falar e ter aquele receio, será que eu posso perguntar com quem que eu vou resolver esse problema? Vou dar uma isso é ruim, contribuição cara, do meu isso é primeiro ruim. dia, né? No meu primeiro dia eu trouxe meu notebook normal, né? O meu notebook, porque eu falei, vai que eu preciso do meu notebook lá para alguma coisa e que eu vou usar o meu notebook para trabalhar, né? Normal. Todos os lugares por onde eu passei, eu usei o meu notebook para trabalhar na empresa das pessoas, né? Eu usei o meu notebook para trabalhar na empresa das pessoas, só fazendo assim, Pois é, né? pois é. Vou levar, porque pra mim, padrão, né? É como vai ser. Tá aqui sua mochilinha. Eu falei, eu vou ter que fazer um recebidos, né? Assim, um unboxing disso, porque o kit que eu ganhei de onboarding, que o pessoal fala, ai, que papagaiada, e não sei o quê. Papagaiada porque não é com você, né? Recalcado. Porque se fosse com você, você tava falando, né? Então, não. E é engraçado que você fala isso, parece uma coisa tão básica, que você tem que dar as ferramentas para aquela pessoa trabalhar, os acessos às ferramentas, porque, vamos lá, né? Uma empresa de tecnologia é um bombardeio de ferramentas que a gente utiliza aqui para a gestão do negócio. É a ferramenta de comunicação interna, a ferramenta de CRM, algumas ferramentas que a gente utiliza para facilitar o dia a dia. Então, eu vou te contar, ninguém troca e-mail aqui. E aí, vamos lá, né? Quem é do comércio exterior sabe que às vezes tem que pegar um e-mail e descer lá no magma da Terra, lá no primeiro e-mail, para entender como que ele vem desdobrando. As pessoas não trocam e-mail porque elas têm um monte de ferramentas de gestão. Então, tem uma pessoa que acompanha, que acho que é enablement, né? Sim. Ela vem e vai te falar, você está conseguindo acessar tal coisa? Você está com dificuldade? Fala para mim, o que você está precisando para conseguir Nossa, que massa. fazer o seu trabalho? Você não sabe o que você faz, né, com tanta gentileza. Quem vem do meio da porrada, do ogro, do jagunço, que é você e eu, né, cascudos, você fala, como assim, né? E quem tá fora acha que tudo isso é uma papagaiada. Mas quem é empresário, isso que eu acho que é um ponto importante, precisa entender que por mais clichê que essa frase pareça, o resultado de uma empresa é feito de pessoas, né? Sim. O CNPJ sozinho não fatura. E o onboard já vai garantir que seja Você produtivo entendeu? desde E que isso cedo, seja de mais forma rápido. saudável. Então, do ponto de vista de quem está investindo no processo, do proprietário, do empresário, mesmo que seja uma empresa pequena, que esteja assistindo a gente, com poucos funcionários, você está investindo que o ROI, que o retorno desse investimento na contratação daquele funcionário, volte o mais rápido possível. Porque ela está engajada na largada. Então, assim, todo aquele processo dela comprar, dela se apaixonar pelo negócio, ela entender o que funciona, vai levar 90 dias, em média, no mercado financeiro, 90 dias para você entender como está funcionando, porque te solto na cova dos leões e você que lute. Aqui vai acontecer muito mais rápido. É óbvio que o dinheiro vai vir para a mesa mais rápido. Então, até antes da Nicole explicar o que é o enablement e ela falar mais da jornada, eu que tenho uma agência de marketing, cara, teve gente que chegou lá e também chegou com o notebook, porque o padrão do SLT tem que levar o notebook. Nós não, tá aqui o teu notebook. E assim, quando a gente pega pessoas também cascudas dessa área, que a gente tá falando aqui dos bastidores com dois que são do mercado publicitário, também é uma área bem cruelzinha que o pessoal não fica muito. E eu com muito orgulho digo que a grande maioria das pessoas lá na Invoices já estão há bastante tempo com a gente. Só tivemos saídas assim que foi porque foram empreender e tudo mais, que é a coisa saudável de acontecer, né? Mas então, Nicole, conta pra gente o que é o enablement e mais da jornada. Falando um pouquinho ali sobre a frente de enablement, ele é uma frente essencial para que a gente consiga alcançar a excelência nas nossas entregas. Então, é uma frente que está o tempo todo de olho nos resultados do comercial, nas reuniões, em no-show. Então, quantas pessoas não apareceram nas reuniões, por que não apareceram, quantas ligações não atendidas, o porquê será que isso está acontecendo. Então, eles têm esse olhar muito analítico para os resultados do comercial. Tipo, o engajamento das pessoas. Exato, e entender o porquê isso está acontecendo e o que a gente pode fazer enquanto empresa para potencializar esses números e aumentar esses resultados. Isso vai desde treinamentos para toda a frente do comercial, isso é uma ação muito forte que tem essa parte de treinamentos, uma preocupação muito grande que a frente de enablement tem.
Mas desde dos treinamentos até criar campanhas para engajar mais os loggers, para eles estarem mais motivados a vender. Então, fim de mês, eles sempre estão pensando em gamificações, o que eles podem fazer realmente para fomentar essa obsessão em gerar esse valor único para o cliente em todos os loggers ali da frente do comercial, para a gente conseguir continuar alcançando os resultados históricos que a gente vem alcançando. Tem uma coisa que a Roberta já falou para mim um tempo atrás também, que tem gente que quer que a cultura seja escrita na parede. Tipo, minha cultura tá ali na parede, não sei o quê. Mas Palavras bonitinhas. Palavras bonitinhas e tudo mais. A gente sabe que cultura se vive, né? Quem se preocupa com isso é cultura se vive. Mas a gente tem que estruturar a cultura de uma certa forma para que o pessoal saiba o que é a cultura da empresa, né? Eu queria que você me contasse mais disso, até porque nós aqui somos mais chucros, né, nisso. Fale por você, cara. Não, tu tá mais na frente agora que eu só porque tu tá na Locomex. Agora eu tô mais fina. Mas a minha empresa é mais pequenininha e tal, tá começando nisso, eu queria entender, pegar uma consultoria gratuita, talvez. Por que é necessário estruturar a cultura, mas ao mesmo tempo conseguir fazer o pessoal vivenciar ela? Exato. Bom, cultura, eu acredito muito que é ação. E a gente fala muito sobre isso, inclusive no nosso onboarding, né? O People também? O People também. Faz bastante coisa o People. Faz. Os caras trabalham. Inclusive, no onboarding, a gente reforça que não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Principalmente o que a gente faz. Ela está presente em todo o processo de tomada de decisão, em como a gente se relaciona com os nossos colegas, né? E quando a gente pensa nesse processo de estruturação da cultura, a gente precisa voltar lá atrás. Quando a Logcomex era apenas um sonho na cabeça de Helmut. Então, o que ele queria para a empresa dele? Qual que era os valores que ele almejava compartilhar com as pessoas que viessem a trabalhar com ele, né? Então, no processo de onboarding, a gente tem a conversa com os founders, em que o Helmut ele conta todo esse processo de como foi a criação da Logcomex. E para a gente entender efetivamente como funciona, a gente precisa voltar lá atrás e entender qual que foi a faísca, né? Qual que foi a chama inicial da empresa. E com o tempo, ele foi trazendo com ele pessoas que compartilhavam as mesmas visões, os mesmos valores, acreditavam nas mesmas coisas. E acontecia aquele fit cultural, o famoso fit cultural. Sim. E assim foi surgindo, a Logcomex foi tomando corpo, foi crescendo, né? Com essas pessoas que compartilhavam as mesmas crenças, valorizavam as mesmas coisas, né? E todo o processo seletivo, a gente tem muito esse cuidado de falar sobre os nossos valores e ter essa avaliação de fit cultural para entender se a pessoa vai se sentir bem aqui dentro, né? E pra gente disseminar isso e viver isso, eu sempre falo que cultura tá em tudo. Tá desde um comunicado interno até, sei lá, como a gente faz a manutenção dos itens do banheiro. Então, se você for ver aqui, o nosso banheiro tem várias coisas para as pessoas usarem. Sim, eu vi pasta de dente, desodorante, lenço umedecido, tudo bem equipadinho, cara. Baita massa. E principalmente também no processo de tomada de decisão, né? Como que a gente orienta as pessoas nesse processo de tomada de decisão? Como que os líderes tomam os processos de decisão? É sempre pautado na nossa cultura. Então, até falando um pouquinho sobre avaliação de desempenho. A gente tem uma avaliação de desempenho completamente ligada com os nossos valores culturais, entender se as pessoas estão cumprindo os nossos valores aqui dentro. Então, se as pessoas estão se comprometendo com o resultado, se as pessoas estão trabalhando a transparência aqui. Então, a gente olha para os nossos valores em todas as etapas da jornada dos loggers aqui dentro. Inclusive, no sentido de que o resultado financeiro pode estar muito alto, mas o valor cultural muito baixo. E aí entra um time para realinhar esses chakras. Exatamente. Ou seja, você pode ser aquele cara que entrega muito, mas totalmente desalinhado a valor e cultura? Não, você não pode. Legal que você entrega bastante, o dinheiro tá vindo, isso é importante, mas vamos dar uma realinhada nesses chakras aqui, que você não precisa ignorar ou ficar cego para outros valores que são importantes em detrimento de produzir muito dinheiro, de trazer muito resultado. Cara, não faz muito tempo que uma pessoa próxima da gente falou assim que teve que demitir o melhor vendedor. Sim. Tava batendo as metas tudo certinho, mas ele tava acabando com a cultura da empresa. Sim. Eu acho, caramba, que decisão difícil, né? É o colaborador detrator, né? Que ele tá prejudicando aquilo que, ele lá atrás, fazendo esse alinhamento de fit, batalhou tanto para conseguir construir. Por outro lado, não são raras as instituições financeiras, as empresas,
que, principalmente no mercado financeiro, que mantém colaboradores que são, né, que trazem muito resultado e que pode ter canal de denúncia, pode ter conversa aberta, departamento com palavra cultura bonitinha na parede, um people, pode dar um nome fofo que quiser. Mas no fim do dia, aquele cara que é um detrator da cultura, ele continua porque ele produz muito dinheiro. Então, infelizmente, o mundo real ainda é da grande maioria das empresas, tá, gente, mas não mexe com ele, que ele é o cara que traz mais resultado e ele pode ser o escroto que ele quiser, ele pode não estar nem aí com a cultura, porque ele traz dinheiro. Entendeu? E assim, a gente entende que para uma empresa pequena pode ser mais difícil, né, se livrar de alguém Sim. que está batendo as metas. Mas quanto mais essa pessoa ficar, mais isso vai virar a cultura da empresa, né? E aí ele tem... Tipo assim, se você entregar, você... tipo assim, bateu a meta, beleza, então você tá autorizado a ser escroto com os outros. Isso. É isso que você Que tá dizendo na empresa, que né? mensagem boa, né, que tá passando. Top, né? E aí, o que o empresário não percebe é que quando ele é pequeno, isso parece estar fazendo todo sentido, porque a conta tá sendo ótima. No final do dia, o dinheiro tá vindo. Mas o que ele não percebe é que, com o passar do tempo, além dele acabar com a cultura da empresa, acabar com o clima, acabar com as pessoas, enlouquecer todo mundo, óbvio, né? Ele começa a ter a empresa na mão, né? Então, eu começo a mandar no empresário, porque como eu trago dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, eu tô mandando mais que o dono da empresa, pô. Então, é um negócio surreal o quanto é importante a cultura, né? E eu acho que nesse ponto que você trouxe, eu faço até uma conexão com um fator extremamente importante que a gente fala aqui dentro, que é curtir a jornada, né? Então, aqui a gente tem essa preocupação em curtir o momento em que a gente está aqui. E é muito complicado você curtir a jornada quando você está minado de sentimentos e percepções negativas e pessoas sendo âncora, te puxando para baixo, né? Então, a gente... obviamente, existem problemas, a vida não é não é um parquinho. Não é um parquinho, né? Mas a gente precisa também moldar o nosso olhar para não enxergar só problema, porque é muito fácil você Dá o zoom na, né? É muito fácil você dar o zoom na merda, licença, desculpa aí pela Não, fica à vontade, é autorizado. É muito fácil você dar o zoom na merda e é muito rápido a gente se acostumar com essa negatividade. Sim, então, reclamão. Então, aqui a gente tem essa preocupação em manter esse ambiente positivo, esse ambiente confortável e saudável e olhar o copo meio cheio, né? E isso é importante quando a gente fala de resultado em vendas, porque o que acontece? O executivo de vendas, o SDR, o BDR, que ele é incentivado a ser o reclamão, ele é a hiena do hard, aquele desenho bem antigo, põe aí da hiena do hard, que é ó dia, ó céus. Então, para cada solução que você dá... Nossa, tu foi longe, hein? Gostou? Nossa, tá. Fica aqui com a titia com mais dicas de Eu desenhos. vou ter que pedir pra mim, do eu vou ter que mostrar pra minha editora qual Desenhos desenho do- que é que ela é mais nova. Desenhos do Tooncast, põe aí na tela. Da Hanna-Barbera. Isso! Porque ele fica, para cada solução que você dá, ele traz 4 problemas e aí ele começa a contaminar. Aí quando você vai ver, tá um departamento inteiro reclamando. Aí você fala, gente, por que nós estamos batendo a meta? Feriado chinês. Por que você não tá batendo a meta? Sexta-feira. Por que você não tá fazendo visita? Segunda-feira. Por que você não tá fazendo visita? Carnaval. Cara, aí você mesmo permitiu que se criasse um ambiente, né? Que eu vou falar comercial, porque eu sou uma pessoa do comercial, faço mentoria disso, enfim, é a minha praia, né? Você permitiu, não protegendo a cultura, que todo mundo que entrasse viesse com um montão de muleta para não fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Porque, vamos lá, todo mundo aqui reclama, todo mundo aqui xinga. Eu vou tratar mal o cliente, eu vou dar um monte de desculpa para não cumprir meu resultado, para não cumprir meu job, para não fazer o que eu tenho que fazer, porque você gestor, permitiu que a cultura minasse o seu próprio resultado. Então, assim, o ponto de reflexão não é para ficar bonitinho, que todo mundo sabe que eu não sou puxa-saco, eu não sou de ficar fazendo postzinho de ai, olha meu kit on board. Não é isso. Não é isso. Mas é para entender o quanto a cultura está alinhada com a entrega do resultado financeiro. Ponto. É para isso. E, claro, você vai conseguir fazer com que aquele colaborador fique mais tempo na organização, mais tempo na instituição e crie uma fidelização. Então, você não tem aquele turnover, sabe? Sim. Gente toda hora, que isso é péssimo pro processo. O cliente tá falando com a Nick, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco entra a Roberta, daqui a pouco entra a Juliana. Pô, Eu já tive uma importação uma vez, cara, tava meio demorando pra carga ficar pronta.
E e aí eu fechei com um agente de carga e eu fui atendido por 3 pessoas diferentes durante toda a importação. Quanto tempo? Em quantos dias? Então, 80 dias. Pô, para pra 80 pensar. dias mudou de mão 3 vezes. O 2 vezes. que isso 3 tá pessoas. dizendo, né? Cara, Você como cliente... como é que eu vou me sentir seguro Você com a minha entendeu? carga? Eu Nossa como cliente. experiência. É isso, Não dá, sim. cara. Então, antes de sair metendo pau em processo que é um processo estruturado, por favor, empresário, segue esse fio, tá? Antes de sair metendo pau em processo que é um processo organizado, que é limpo, que respeita as pessoas, que entende, que colhe lá o peixe fora d'água, não, peraí, ela precisa se sentir mais rápido parte desse negócio para começar a produzir mais rápido, vamos lá? Antes de você meter o pau nisso e falar que isso é coisa de palco, que isso é coisa bonitinha, entenda que quando o seu cliente tem essa percepção que o Jonas falou. Em 80 dias, 3, 4 funcionários diferentes atendendo. E algo que a gente fomenta muito aqui dentro da Log é o comportamento antifrágil. E quando a gente fala de antifragilidade, não é aquele pensamento de, nossa, você não pode chorar, você tem que demonstrar força o tempo todo. Não, não é isso. É completamente ao contrário. É você olhar para aquele problema, você olhar para aquela adversidade, para aquela situação que está te desafiando e abraçar esse caos e entender como que você pode crescer com essa situação. O que essa situação vai te ensinar e como que você pode sair dela muito maior do que você sem se entrou. vitimizar por ela, sem fazer parte dela, né? Estando Exato. com ela, mas sem se vitimizar. E pode chorar também. Aprendendo Pode. com ela, exatamente. Então não, choro é livre, a gente pode chorar. Chorar é extremamente Não, importante no processo, né? Eu sou mais chorão lá na Eu Invoice. também. Eu choro de raiva, assim, que é muito fácil. Eu Você acredito no choroterapia, gente. Você lembra de um podcast que a gente fez onde a gente falou do comportamento antifrágil e a gente tinha um monte de comentário hater xingando o Sim. comentário da gente? Quando a gente falou, gente, precisa ter um comportamento antifrágil que é suportar bem que as coisas podem não sair da forma como a gente imaginou, que podem aparecer problemas, que podem aparecer situações de cobrança e que tá tudo bem, tá? Você pode ter um dia ruim, volta no dia seguinte, tá tudo certo, abraça o caos, tá? E bola pra frente, né? Sem ficar reclamando naquela vibe ruim, né? E quando a gente traça até um paralelo com a resiliência, né? A diferença entre antifragilidade e resiliência. A resiliência é você voltar no estado natural que você estava antes daquele momento de pressão. Já quando a gente pensa em antifragilidade, é você ficar muito maior do que você era antes de ser submetido àquela situação de pressão. Então, a gente tem muito esse olhar de, beleza, vamos curtir a jornada, o problema vai aparecer, mas o que a gente pode fazer para aprender com isso, para superar esse desafio e alcançar o nosso objetivo no fim do dia, Só né? se incomoda quem trabalha, cara. Não adianta. É. Só faz coisa errada quem trabalha. É isso aí, cara. Não adianta. E é uma coisa que resiliência, eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra porque o comércio exterior ela entende corretamente. Porque o que é resiliência? É você sofrer uma certa pressão por um tempo e você voltar ao seu estado normal. Isso. Né? O comércio exterior, o que ele quer? Ele quer que tu fique na pressão para sempre. Ele não entende, não, você tem que aguentar a pressão, a tua resiliência tem que ser eterna. Não, gente. Aí o que é forçado Aí você demais, uma hora como quebra. eu mesma já colapsei, Exato. você vai colapsar. Uma hora quebra. Então, uma hora assim, vai entrar um burnout na sua mente. exatamente. Isso aí. Comércio exterior é isso. Tem momentos ali, antes do ano novo chinês, é pressão, cara. Tem que embarcar, tem que comprar mercadoria. É foda. Mas vai passar o ano novo chinês. Aí depois vai ficar mais de boa. Agora, se você é o tempo inteiro nessa pressão, não tem como dar certo. Lógico. E aí, vamos lá, né? A gente não vai conseguir mudar o comércio exterior. O comércio exterior, a fábrica vai parar. Agora é a guerra não sei aonde. Agora o navio voltou. E isso vai acontecer. Beleza, então, dito isso, você concorda que não é mais uma novidade que as coisas vão sair do controle? Não é mais uma novidade. A novidade é quando ela estiver totalmente sob controle. Aí vai só falar, pô, acho que tô no Aí tu vai mercado ficar olhando na errado. caixinha. Não, tem alguma coisa. Eu esqueci de fazer alguma coisa hoje. Não é possível. Não é possível, eu não não tomei pode nenhuma, estar dando tudo eu não certo. tomei nenhuma rasgada de cliente ainda hoje, tem alguma coisa Não muito pode. estranha. Tá muito calmo. Ok, mas aquilo é o caos do comércio exterior. Ninguém tá me impressionando, eu fui demitido. Não é possível. Ninguém Já está tô me falando. Aí desligando. começa a mania de perseguição. Nossa, por que será que ninguém está falando comigo hoje? Nicole, você hoje. Hoje, inclusive, eu percebi que você nem falou comigo. O que isso quer dizer? Tu não vai nem cumprir os Como 90 dias, Roberto. É isso aí, cara. É isso. Estão passando Já experiência. começa a vir a doideira, as paranoias. Tá, como é que você mantém a mesma cultura depois de crescer tanto? Não que a cultura tem que ser a mesma, né? Ela evolui, ela tem suas adaptações.
Mas eu creio que essa seja uma das respostas, né? Bom, eu acho que é essa preocupação com esse alinhamento cultural que a gente tem em diversas etapas da jornada dos loggers aqui dentro. Que vai desde o onboarding, então você analisar se essa pessoa se encaixa com a nossa cultura, se ela compartilha esses mesmos valores. A avaliação de desempenho, que são avaliações que a gente faz 2 vezes ao ano, e a gente avalia os pilares culturais também. E eu acho que quando você tem pessoas que estão na mesma página, acreditam nas mesmas coisas, remam para a mesma direção, sendo guiados pela cultura, é muito fácil a gente promover esse ambiente que seja a nossa cara, né? E, obviamente, os nossos founders têm uma representatividade extremamente importante. A cultura veio deles, né? E eles são essenciais para a gente manter isso. Então, é uma exigência até do Helmut que ele tenha esse momento com os novos colaboradores para ele se apresentar, para ele conversar, para ele dar dicas de livros para as pessoas sobre como se introduzir no mercado do Comex, como se introduzir no mercado que está em constante movimento, né? Então, é uma preocupação dele conhecer as pessoas, ver a carinha de quem está entrando, saber o nome das pessoas e ter esse momento realmente de conexão. E isso também se estende em diversos outros momentos que a gente tem aqui dentro, em que também a gente vive os nossos valores na prática. Por exemplo, a gente tem um ritual em que as pessoas podem perguntar qualquer coisa para os nossos founders. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde Qualquer coisa. qual que é o signo deles até qual que é o plano para a Log nos próximos 5 anos, assim. É um ritual que a gente chama de Ask Anything, então a gente reúne todas as pessoas aqui, geralmente acontece na nossa varanda, e as pessoas podem ir lá e perguntar para eles. A gente realmente trabalha esse valor de transparência na prática também nesse ritual e em diversos outros momentos. O Helmut e o Carlos são pessoas extremamente acessíveis, eles estão por aí andando pelo escritório o tempo todo e perguntando para a galera como que eles estão. Então, é realmente o exemplo. A gente tem muito esse exemplo de como viver a nossa cultura na prática. É a segunda vez que eu tô deles. aqui e isso é visível, assim, né? A gente vê as lideranças, vê os founders andando aqui pelo pessoal, porque eu já trabalhei em empresa que assim, eu não consigo chegar na diretoria sem passar pela secretária. Porra, velho, eu só preciso pegar uma assinatura, cara. Você pensa o seguinte, o seu diretor se ofende porque você está falando com o VP ou está falando com o CEO. Aí o seu diretor se ofende, mas o que você está falando com ele que eu não estou sabendo o que você está falando com ele? Começam as perseguições. A pseudo-panela, né? Pseudo-panela. Tá vendo uma panela Fala um onde não negócio existe. importante que a Nick comentou, né? Transparência, né? Ask anything, pergunte o que quiser e tal. Que bonito, né? Você aí, empresário, deve estar achando que isso é tudo uma grande babaquice. Mas vamos lá, né? Não é. Não, cara, quem leva isso a sério tá com a gente até agora. Quem não nem começou a vir. E aí, vamos lá. Essa é a não verdade, é cara. uma babaquice. Vou te contar. Nos comitês, comitê de resultado, comitê de puxão de orelha, do que a gente tem que melhorar, quem apresenta o dado, quem apresenta o resultado, são eles. São os co-founders. E dados de todas as frentes De todas da as empresa. frentes. Que massa. Então, eu já trabalhei em instituições financeiras muito grandes, com muito dinheiro na mesa. Nunca, do verbo jamais, eu vi um C-level apresentar o resultado da empresa. Eram os cargos abaixo que apresentavam para cima, mas o de cima apresentar para todo mundo, nunca tinha visto. E olha, não é à toa que meu apelido é Titia. Tenho bastante tempo de mercado. Nunca vi. Vi isso essa semana. Então, o Ask Anything é Ask Anything mesmo. De verdade, na apresentação dos dados da empresa, dos dados sigilosos, estratégicos, do que a gente tem que melhorar, inclusive. Tem algumas umas perguntas malucas que tu lembra que já fizeram? Bom, acho que na última edição teve uma pessoa que perguntou, acho que qual que foi o primeiro emprego de um dos nossos founders, o Carlos. Pelo que eu consigo me lembrar, acho que é isso, assim, que tá fresco na minha memória. Mas e as pessoas elas pegam o microfone, sobem no palco e perguntam cara a cara pra eles, assim. E tem essa liberdade. Mas uma maluca que eu consigo me lembrar, assim, que não é tão maluca, é essa do qual que foi o seu primeiro emprego, Carlos. E todo mundo riu na hora. Pergunte qualquer coisa, mas acho que as pessoas têm noção, né? Não vai perguntar, e aí? Você dormiu bem essa noite? Não vai fazer uma pergunta Já dessa também, né? perguntaram sobre hobby, sobre o que eles gostam de legal. fazer no tempo livre. Isso é bacana. Quais livros eles estão lendo no momento, quais livros eles indicam. Então, graças a Deus, os loggers têm bom senso também. Mas aqui são perguntas de cunho pessoal, né? Sim, Vocês sentem aham. a vontade para fazer perguntas de cunho pessoal.
né? Isso é bacana para desenvolver Sim. realmente a intimidade, né, cara? Sim, Isso vínculos. E conexão, né? Ter essa conexão com os founders e os founders ter essa conexão com os loggers também. É algo que a gente valoriza muito aqui dentro. Em momentos de adversidade, você sente que a cultura ajuda a passar por ela mais facilmente? Ou você sente que isso faz também refletir sobre a cultura atual, se ela precisa ser revisitada, evoluída? Bom, eu acho que um pouco dos dois, na verdade. Nem tanto um, nem tanto o outro. Eu acho que em momentos complicados, momentos de crise, é um momento em que a cultura se fortalece. É que, assim, eu digo, só para deixar claro para o pessoal, a diversidade pode ser interna e pode ser externa. Exato. Né? Sim, sim. A gente teve um momento na empresa que foi um momento muito complicado em que a gente perdeu o nosso principal banco de dados, isso fazem alguns anos já. E esse eu acho que é um dos principais cases que quando a gente fala sobre a nossa cultura, como nesse momento mais difícil da empresa, ela foi essencial para a gente se reerguer e ficar muito maior do que a gente era antes dessa situação acontecer, né? Então, até quando a gente conversa com o Helmut, ele fala que foi um dos momentos mais difíceis da empresa, como a cultura foi fundamental para a gente se reerguer, a gente se uniu e em tempo recorde a gente conseguiu desenvolver um novo produto, assim. Então, a gente viu o problema, olhou para o problema, se uniu, colocou os nossos valores em prática. Então, a obsessão em gerar valor único para o cliente, o nosso compromisso com o resultado, para realmente a gente conseguir encontrar essa solução para continuar alcançando aí o nosso propósito. Então, foi um momento de crise em que a cultura foi essencial para nos fortalecer. E ela também se fortaleceu nesse momento. Mas também isso não tira o ponto de que a gente sempre precisa estar atento a ela e entender as suas movimentações, a sua evolução e a sua atualização. Então aqui a gente sempre realiza pesquisas de clima e cultura para entender como que está a aderência das pessoas aos nossos valores, como que está a vivência delas na prática e revisita. Faz sentido isso pra gente? Então antes nós tínhamos uma outra nomenclatura de valores. Os valores, eles eram com frases, e fazem uns 2 anos que a gente olhou e falou, beleza, isso faz sentido pra gente hoje? Obviamente, a gente não largou a essência, é a mesma essência dos valores, mas a gente mudou um pouco a forma como a gente comunicava eles para se adequar ao novo momento da empresa, ao novo formato que a gente estava tomando naquela época e conseguir evoluir a cultura, porque, obviamente, ela tem a sua parte essencial, que vem lá desde a origem de quando o Helmut teve a concepção da ideia da Logicom-X, mas ela também vai se evoluindo e se encaixando para que a gente consiga alcançar esses nossos objetivos sem perder essa essência, assim. Então, a gente tá sempre de olho, a gente revisita, a gente faz pesquisas para entender a aderência e também fomenta ela em todos os dias, e acho que em todos os momentos que a gente tem a oportunidade aqui, a gente fala sobre ela para que ela realmente seja a nossa aliada nos momentos de adversidade que a gente possa encontrar. Eu imagino também que a cultura seja muito importante para você eleger quem vai se tornar liderança na empresa, né? Porque não basta só entregar o trabalho. Se a liderança não estiver alinhada com a cultura, ela vai prejudicar a cultura, né? Eu entendo isso também, porque eu creio que isso seja uma das soluções para a cultura ser preservada, que conforme a empresa cresce, costumamente ter mais líderes, e os líderes precisam viver essa cultura também para dar o exemplo, né? Sim, como exato. foi dito. Liderança é exemplo aqui. Então, a gente está sempre de olho para conseguir deixar eles na mesma página, para conseguir manter eles na mesma página que a gente. E não adianta. Eles são exemplo, eles que as pessoas, os liderados se espelham neles, e a gente tem essa preocupação em deixar eles, né, alinhados com a nossa cultura. Não deixar eles, né, porque eles já entram alinhados à nossa cultura. Então, a gente tem essa conversa de como que eles podem fomentar a cultura em pequenas ações do dia a dia. Recentemente, a gente desenvolveu e executou um programa de desenvolvimento de liderança, em que a gente reuniu todos os líderes. O programa ele foi bem extenso, assim, ele ainda está acontecendo, ele está desde o ano passado acontecendo, e toda a pauta de treinamento que a gente teve com eles
foi baseada nos nossos valores e necessidades que a gente tinha aqui na empresa enquanto liderança e como que eles poderiam colocar os nossos valores em prática para superar essas necessidades e, enfim, alcançar o objetivo que a gente precisa internamente. Então, a gente tem essa preocupação e esse olhar de cuidar da nossa liderança, de fazer com que eles estejam alinhados à nossa prática, alinhados não só no discurso, mas na ação. E, principalmente, a gente fomenta isso neles, acho que diariamente, de como liderança é exemplo. E não tem como fugir, gente. É exemplo. Vamos pegar um pouco mais pesado agora. O que significa quando a gente fala que uma pessoa não tem fit cultural? Porque normalmente usam como desculpa esfarrapada, normalmente às vezes é outro problema. Né? Não, fit cultural e tal. E aí a pessoa aprontou outro negócio e fala que foi o fit cultural. Mas às vezes é fit cultural também. Bom, eu não sei se rola. Eu pediria exemplos, mas eu não quero exemplos reais. Eu quero exemplos. Exemplos do que é não ter um fit cultural. Exato. Vamos dizer muito assim. obrigado. Bom, De nada. Isso, não Pode me contratar para ir lá. Vai dar boa Gostou? no podcast. eu acho que é quando não existe essa aderência à cultura, essa identificação com a cultura da organização, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o valor de compromisso com o resultado. Mas o que significa esse compromisso com o resultado na prática? Quais são as ações que representam esse valor? E aí, quando a gente pensa em fit cultural, a gente analisa muito se a pessoa tem esses comportamentos semelhantes que a gente espera aqui dentro, né? Então, tem uma expectativa da empresa com os funcionários, assim como tem uma expectativa dos funcionários com a empresa. E quando a gente analisa o termo fit cultural, é realmente a gente entender se está adequado, se está alinhado com o que a gente preza, com o que a gente acredita, se não está em desacordo, se não está violando coisas que pra gente é extremamente importante. Que é inegociável. Que é inegociável. Então, um dos nossos principais pilares aqui dentro é o de pessoas. É o respeito, é a confiança que a gente tem nas pessoas aqui dentro. Então, essa pessoa está praticando esse respeito? Essa pessoa está procurando desenvolver esses laços de confiança com seus colegas de trabalho? Se sim, estamos alinhados. Se não, a gente precisa revisitar e entender se existe esse fit cultural, se está alinhado com a expectativa que a empresa tem para os funcionários. Tu consegue sentir isso, digamos, nos primeiros 90 dias de uma pessoa, se vai vingar ou não, ou às vezes isso leva mais tempo? Acha que consegue? Vou responder por você. Não, é que é difícil. Não, peraí. Eu sou empresário e eu vejo que isso é muito difícil analisar. Eu vou falar... Primeiro vou falar uma coisa e sem mimimi, se você discordar, você, por favor, fala. Bom. Não é bem assim, tá? Eu acho que tem coisas... Por exemplo, se você está contratando no nível de liderança, que eu já contratei algumas lideranças, você nem contrata essa liderança se ela não tiver nem condição de ser moldada no fit. Claro, o fit mesmo, cultural, você vai ter quando você viver, vestir a roupa e estiver usando aquele calçado. Então, você é como se você estivesse passando na frente de uma loja, você olha lá o sapato é do seu número, você gostou do modelo, você entra para experimentar, concorda? Uhum. Então, quando você escolhe o sapato... Quando você decide que você vai colocar aquele sapato, você já escolheu o seu número de um material, de um modelo que te agrada. Então, você traz uma liderança porque você já fez alguns testes DISC, no mínimo, que o DISC nem é só o único, mas é o mínimo, né? Você já dá uma olhada lá que ela tem perfil comportamental. Agora, ela tem um traço que não é tão aderente assim, mas é um traço que dá para treinar? É treinável? Essa habilidade é treinável? Né? Essa técnica eu consigo desenvolver. Tipo, dar bom dia pras pessoas? Não, aí veja. Olha, vamos desenvolver esse fit cultural de ser educado? Você entrevista um monte de gente, eu entrevistei já um monte de gente, entrevisto. Na entrevista você percebe, porque você tem o rato de entrevista, aquela pessoa que está treinada para uma entrevista, mas aí você, sagaz, começa a fazer perguntas para entender se esse bom dia não vai sair nunca, entendeu? Então ela não tem fit, ela não passa nem da... Não deu liga. Agora, ela tá aqui dentro. Ela tá há 30 dias, ela já tá há 90 dias, ela tá há 1 ano. Esse processo... Tem uma frase de gestão que fala, que eu gosto muito, né? Que você contrata devagar e demite rápido.
E aí o pessoal fala assim, nossa, que duro, né? Mas por quê? Porque você demora para contratar, você pesquisa a pessoa, você faz várias etapas, várias pessoas conversam com aquele candidato, com aquela candidata. E aí, pô, se ela não tá dando resultado, o demite rápido avalia rápido, realinha rápido, faz um plano de desenvolvimento rápido e rápido toma uma decisão como gestor. Então, você fala, demora 90 dias para ver se tem fit ou não? Cara, eu acho que antes de entrar, você já percebe se você vai conseguir moldar ou não. Agora, concorde e discorde numa boa, tá? Claro. Não vai me avaliar mal não, depois, imagina, hein? Olha longe só. de mim. Tu fica na tua, que tu tá nos 90 dias ainda, Eu tô Roberto? na experiência, É, agora tu que tá o meu na contrato experiência? vai ser É. reprovado. O time de People está aqui, pessoal. Respeito, por favor. Vamos respeitar o ambiente corporativo. Bom, eu acho que os 3 primeiros meses, eles são essenciais para entender se a pessoa vai se adequar ao ritmo da empresa, ao ritmo de entregas, aos processos, a forma com que as coisas acontecem aqui, né? Então, obviamente, existe o fit cultural que se analisa no processo de recrutamento e seleção, mas é muito importante a gente também ter essa vivência na prática. Se a pessoa vai conseguir viver isso, né? Vai ter essa vivência. Consegue ser treinada, desenvolvida e promover essa aplicação dos nossos valores na prática. Até porque não tem como 100% de acerto na contratação, né? Isso Exato, não existe, né? a gente tem coisas que a gente só descobre vivendo, e a vida é assim, né? Não, eu tive a mas oportunidade de trabalhar com um psicopata que deu no 91º dia, mudou. Então, Foi assustador, era um psicopata. Quanto mais etapas você tem desse processo, caso à quanto parte. mais pessoas participam dessas fases, as chances vão sendo diminuídas. Exato. Porque também a área de RH, People, Talent Acquisition, enfim, eles também têm os KPIs deles. Então, pô, se eles erraram numa contratação, eu errei como gestora, fulano errou como diretor, pô, aí a pessoa, como você falou, é um psicopata, né? Ninguém conseguiria pegar, não é um KPI negativo de alguma falha minha na entrada da pessoa, na aceitação, entendeu? E nesse momento que é fundamental a participação das nossas business partners, em fazer esse acompanhamento do funcionário durante a jornada dele, entender como que está sendo essa experiência, conversar com a gestão, entender com a gestão como que está sendo as entregas, como que está sendo o dia a dia dele, e tudo é um conjunto, não é nenhum ou um ou outro, são os dois. Então existe essa avaliação no processo de recrutamento e seleção, mas essa vivência na prática é extremamente importante e a gente está sempre de olho, não só nos 3 primeiros meses, mas também em todo o processo aqui, com uma avaliação dos 3 primeiros meses, com uma avaliação de desempenho também, que a gente faz 2 vezes ao ano. Então, é um olhar constante que a gente tem para essa vivência na prática dos loggers para nossa cultura. É impressionante. Eu tive uma experiência um tempo atrás que a gente contratou uma pessoa e... claro, nós somos uma empresa mais nova, nós temos uma empresa menor, mas a gente notou que ela não tinha engajamento com quase ninguém na empresa, sabe? Não, ela só tinha engajamento comigo porque ela era uma pessoa esquisita e eu sou esquisito também, então a gente se dava bem. Mas com o resto da empresa ela não conversava, e aí eu via as pessoas da empresa tentando puxar papo com ela, conhecer ela melhor, e só que ela não fazia isso de volta. Aí quando tinha, sei lá, um happy hour, ao invés de descontrair na empresa, ela continuava na dela, assim, trabalhando, sabe? E aí Ela não valorizava estar com as pessoas? Não valorizava estar com as pessoas. Não, eu quero só fazer o meu trabalho aqui e só. E, sabe, nós não temos processos e tudo mais dessa forma complexa que vocês já têm hoje. Mas a gente falou, cara, a gente não quer uma pessoa aqui dentro, porque a gente vai estar dando espaço para mais pessoas que acham que isso não ter o engajamento entre nós não é importante. Para nós é muito importante lá na Invoice. Lá na Invoice, tipo, nós temos um nível assim, de engajamento e conhecer cada um pessoalmente, todo mundo. É respeitar as hierarquias, mas a gente tem esse cuidado. E aí a gente, chegando próximo de dar os 90 dias, pensou, cara, a gente quer uma pessoa assim aqui dentro? Não, isso reflete os valores da Invoice? E nós chegamos à conclusão, não dá. E nesses 90 dias foi dado um feedback no meio ali, cara, tenta interagir mais com a turma, sabe? E aí, as tantas vezes interagir dela ainda foi um tiro na culatra, assim, sabe? Tipo, sabe? Aquela pessoa faz um comentário inconveniente na hora pra tentar entrar assim, tipo, eu estou tentando ser sua amiga. Tipo,
tá esquisito isso aqui. E aí, Você né? vê, né? E se a gente olhar... Ela pecava muito na inteligência emocional, sabe? Sim. Você vê, se a gente olhar no passado, né, a forma como... Num passado não muito longe, claro, porque eu sou extremamente jovem, né, que eu tenho um passado muito longo assim. Mas se você olhar no passado, tipo, sei lá, se você olhar num modelo de contratação de 5 anos, de 10 anos, para determinadas posições, esse perfil ideal. Pessoa focada. Não incomoda. Não incomoda, tá trabalhando pra caramba, meu. Chega, Uma meu, pilha rala, de documento entrega, aqui. passe, dá, é um trator. Tá, mas e como ser humano, né? Como que a gente tá conseguindo lidar? Então, você vê como a forma de lidar com o trabalho, com o ambiente de trabalho, com tudo isso que a gente está conversando aqui, como ela tá se aperfeiçoando, ela tá mudando, né? E ela tá sofrendo, assim, e ela não é estática, ela não é na pedra, não é na parede. Ela evolui. Ela evolui, ela é modificada, sabe? O conceito da pandemia. Pô, tava todo mundo com medo de morrer, né? Então, o que estava acontecendo ali, as pessoas tinham medo de não ter emprego, não ter trabalho e ainda morrer, perder um parente. Então, foi um pânico generalizado da vida pessoal e da vida profissional. E os caras trabalhando em casa, na sala da casa dele, no quarto. E, quer dizer, vivia o trabalho e a vida pessoal, todo mundo misturada ali. Pô, você pode dizer que a gente viveu um momento que ninguém viveu. Só a gente viveu. Ninguém que está vivo viveu o que a gente viveu. E como isso amadureceu essa relação de trabalho. Claro, não pode também achar que o ambiente de trabalho é um parquinho, né? Não é parquinho. Não é parquinho. É gostoso, é agradável, é bom. Tem pessoas de diferentes culturas, lugares, enfim. Mas todos estamos aqui pelo resultado. Exato. Não é a qualquer custo. Isso é cultura. Não é a qualquer custo. Não ter cultura é a qualquer custo. E ter cultura não, estamos aqui e vamos lá, né? Vamos dar uma equilibrada, né, nessa relação. Tem conta sendo feita, né? Tipo, Sim. por exemplo, ter o departamento de people, tá? Já foi provado financeiramente que as pessoas ficam trabalhando aqui mais tempo. Isso já mostra resultados financeiros, cara. Então, claro, a gente tem que cuidar de pessoas por simplesmente cuidar de pessoas. Sim. Ok, mas assim, tem resultado. E é Sim. mensurável. Você já consegue medir isso para ver que vale a pena fazer esse investimento. É um investimento válido. É um investimento válido, né? Em diversos fatores, né? Eu acho que, principalmente após a pandemia, essa preocupação com a qualidade de vida no trabalho se tornou um ponto muito latente, eu acho que em todo o mercado, né? E as pessoas, na hora de escolherem as empresas em que elas vão trabalhar, isso é um ponto primordial. Elas analisam, aquela empresa vai promover uma qualidade de vida para mim ali dentro? É só dinheiro? É só dinheiro ou não? Eu vou conseguir me desenvolver ali, eu vou conseguir promover uma melhor condição para minha família, eu vou conseguir crescer ali dentro daquela empresa, alcançar os meus objetivos. Então, tem muito esse olhar. E aqui dentro também, muito alinhado com o que a gente comenta de curtir a jornada, né? De conseguir aproveitar o tempo que nós estamos aqui dentro, mas se comprometer com o resultado. E quando você fala também sobre como isso impacta no resultado financeiro, eu acho que é muito também na linha de, cara, as pessoas não produzem com qualidade quando elas trabalham sacudas, sabe? Tipo, olha para aquela entrega como um peso. É muito melhor você... Um caminhão das costas, assim, tá aqui essa desgraça. Exato. É muito melhor quando você faz algo com felicidade, quando você gosta do que você está fazendo, quando você se enxerga no resultado daquilo que você produziu. É muito mais gratificante aquilo, né? E isso impacta na qualidade do resultado, obviamente, porque a pessoa ela vai conseguir se dedicar mais, vai ser mais criativa na hora de pensar em soluções, vai estar mais aberta em trocar com seus colegas de equipe para entender se aquilo é o melhor, a melhor entrega, a melhor solução. E aí também engloba isso que você comentou, dessa conexão que tem com as outras pessoas, de você criar esse ambiente em que tenha confiança e que tenha parceria e que tenha espaço para eles explorarem diversas ideias para propor a melhor solução no fim do dia. Perfeito. Agora, uma coisa importante, né, que acho que a gente precisa falar, por mais que a empresa ela empregue todos os esforços, né, para transformar o ambiente num ambiente respeitoso, um ambiente bacana, produtivo, de qualidade, criativo, legal. Também a gente tem que entender, principalmente quem vem de fora e toma porrada, que a gente está aqui para fazer nosso trabalho.
A diferença é que quando você não trabalha numa empresa com uma cultura muito forte, você acha que você está aqui para fazer o seu trabalho e pode ser destratada, e pode ser maltratada, e pode ser ignorada, que é a minha escola e a sua escola. Essa é a diferença da cultura, você percebe? Então, eu estou aqui para fazer meu trabalho, por onde eu passei, eu fiz o meu trabalho, normal. O que a gente acha que é normal é o lugar que não tinha cultura. E não, a gente veio para fazer o trabalho. Então, você não vai ter 100% dos dias maravilhosos, incríveis, lindos. Você não vai receber sempre estrelinha, tapinha nas costas. Vai, Nick, você é Não ótimo. é linear, né? Não é linear. Até porque, né, se a gente for olhar assim, quando a gente está lá no hospital, né, o eletro, o símbolo do retinho é a morte. Quando o eletro começa a bater e voltar, é que você está vivo. Então, essa busca por um GPTW que vai ser um parquinho, que você não vai ter problemas, eu queria dizer assim que não vai dar certo, né? Não se sustenta, eu acho. Não se sustenta. Eu acho que vende em um certo momento, mas não dura. A gente vai ter conversas difíceis, a gente vai ter conversas, olha, o resultado não tá vindo, olha, não tá legal, esse comportamento não tá bom, mas é a cultura que é a ponte dessa parada toda, entendeu? Assim, se trabalhar fosse esse parque de diversões e sempre, não te davam dinheiro para fazer. Não é? Cara, simples assim. Cara, tu tá sendo pago pra... Que a única coisa que te é um negócio que dá trabalho, é difícil, precisa da tua inteligência, vai te desgastar. Nós vamos te dar o melhor ambiente possível para você trabalhar. E é por isso que nós estamos te pagando, porque tu tem... A única coisa que dá dinheiro assim gostoso é vó. Né? Se você tem a sua, você vai lá, pede pra ela que ela dá um dinheiro, belezinha, é fofo. Comenta aí se a sua avó dá dinheiro, comenta aí. Por favor, gente, nessa câmera, na 2, na 20, na 4? Só tem duas, Roberta, naquela. Desculpa, é verdade, só tem duas. Depois desse off-topic aqui que não vai ao ar de tanta asneira que a Roberta falou agora, inconveniente. Mas é que esse xingamento, essa loucura faz parte e é porque a gente se ama. E eu entendo que quanto mais a gente se xinga e se fala umas verdades é porque tem intimidade. E isso também se reflete em empresas, ao meu ver. Fortalece. Mas então vamos encerrar aqui. Você que assistiu até aqui, como é que tá a cultura da sua empresa? Isso é levado a sério onde você trabalha? Você vê resultado nisso? Reflete no seu bem-estar? Reflete nos resultados da empresa? Comenta aqui para ajudar a gente a continuar esse papo, até porque dá para falar muitas outras coisas ainda dentro disso. Dá para fazer uma série com a Logicomec só para falar disso e abordar os outros departamentos dentro do Recursos Humanos. É o Recursos Humanos de modo geral, né? De vocês, né? É isso aí. Então, é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.